Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa revisão para a nossa avaliação bimestral? Vamos lá? Então eu tenho aqui um exemplo que eu coloquei aqui na lousa, vamos fazer juntos. Então aqui, ó, dado o triângulo abaixo, calcule o valor da hipotenusa. Então aqui nós estamos trabalhando com o teorema de Pitágoras. Então a fórmula que eu tenho para o teorema de Pitágoras é essa aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o A ao quadrado, pessoal, corresponde à minha hipotenusa, ok? Então, qual o valor da hipotenusa? Eu não sei, não é x? Então, vou colocar aqui, ó. X ao quadrado é igual. Então, de A a B, que é o valor x. De B a C, que é o valor de B, que é igual a 15 ao quadrado, ou eu posso pôr 20 ao quadrado. Tanto faz que nós estamos trabalhando com cateto oposto e cateto adjacente, então tanto faz eu colocar um como o outro, como todos é ao quadrado, vamos pôr 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado, ok? Então tá lá, já substituí os valores. Então nós continuamos, x ao quadrado é igual. Quanto é 20 ao quadrado, pessoal? Quando eu falo 20 ao quadrado, não é 20 vezes 2, é 20 vezes 20, ok? Então, como nós estamos trabalhando com potência, ó, essa aqui é a base e esse aqui é o expoente. Então, o que nós vamos fazer? Fazer a base vezes ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente está indicando. Então, nesse caso aqui, ó, ele está indicando para mim que a minha base vai ser multiplicada por ela mesma duas vezes. Então, 20 vezes 20 é igual a 400. Mais. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 15 vezes 15. 15 elevado ao quadrado, que é 15 vezes 15, que é igual a 225. Então, ó, x ao quadrado é igual a 400 mais 225 vai dar 625, ok? Até aí tranquilo, né? Até aí não tem nenhuma novidade. Todos nós sabemos como é que fazemos isso. Agora aqui, ó, esse x que está elevado ao quadrado aqui, quando ele passa para o outro lado, ele vai como raiz quadrada. X é igual a raiz de 625. Então, ó, x é igual. Quando nós queremos descobrir a raiz de um número, pessoal, é só fazermos a fatoração, ok? Então, mas professor, como eu vou fazer a fatoração desse número aí, 625, dividido por quanto, pessoal? Por 2, por 3, por 4, por 5? Então, nós vamos fazer a fatoração para descobrir como eu posso fazer isso, ok? Então, vamos lá, ó. 625. Aí eu venho. Qual é meu primeiro número primo? Meu primeiro número primo é o 2. Então, vamos lá. 625 dá para dividir por 2? Não dá. Por 3? Também não. Por 4? Não. Por 5? Por 5 dá. 625 dividido por 5 vai dar 125. Ok? E 125, pessoal, dá para dividir por 5? Sim. Que vai dar 25. E 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Então, ó. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Então, ficou assim, pessoal, ó. 5, raiz quadrada de 5 ao quadrado e 5 ao quadrado. Aí o que eu faço? Como eu estou trabalhando com raiz quadrada, eu posso eliminar esse expoente e eliminar a raiz. Elimino o expoente e elimino a raiz. Então o que sobrou? 5 vezes 5 é igual a 25. Então a raiz quadrada de 625 é 25. X é igual a 25. Ok? Tranquilo? Viu como é simples? Então eu posso dar qualquer valor para vocês acharem a raiz quadrada. É só fazer a fatoração. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos para o próximo exemplo. Vamos lá, para mais um exemplo. A diagonal de um retângulo mede 10 centímetros. Então tá aqui, a diagonal de um retângulo mede 10 centímetros, ok? E um dos seus lados mede 8 centímetros. Eu poderia colocar 8 aqui, pessoal, ou aqui. Então eu coloquei aqui, ó, 8 aqui. Qual é o perímetro desse retângulo? Então, pessoal, quando ele está falando o perímetro, é a parte externa daqui, ó. Se aqui tem 8, automaticamente eu sei que aqui também tem 8, certo? Então eu preciso descobrir qual a medida desses dois lados aqui, ó. Tudo bem? Então, nesse caso, foi nos cedido o quê? A medida de um valor da hipotenusa, que é 10 que nós colocamos A. Então, como nós trabalhamos com A ao quadrado que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A representa a minha hipotenusa e B ao quadrado, quanto é B ao quadrado, pessoal? É o 8. 8 ao quadrado mais C ao quadrado. Eu tenho o valor do C? Não tenho. Então vamos lá. 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, é igual a 100, correto?
E 8 ao quadrado, que é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64, mais c ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu tenho que isolar essa incógnita aqui, que é o que nós queremos descobrir. Quanto vale o valor do c ao quadrado, correto? Então, eu posso pegar esse 64 e passar para lá. Então, vai ficar, ó, 100 menos 64 é igual a c ao quadrado. Por que menos 64, pessoal? Porque toda vez que eu mudo um número, ou um valor, ou uma letra de posição, eu altero o sinal dele. Se ele for positivo, ele vai negativo. Se ele for negativo, ele vem positivo. Se ele estiver multiplicando, ele vai dividindo. Se ele estiver dividindo, ele vai multiplicando. Ok? Se ele estiver elevado ao quadrado, ele vai como raiz quadrada. Então, essa é uma das regras que nós temos em matemática. Então, 100 menos 64, pessoal, vai dar 36 é igual a c ao quadrado. Então, ó, eu posso fazer assim, ou então posso fazer assim, que é a mesma coisa. C ao quadrado é igual a 36. Como eu acabei de falar, se o expoente está elevado ao quadrado, eu passo para o outro lado como raiz quadrada. Então, c é igual a raiz quadrada de 36. C é igual... Professor, como é que eu vou fazer essa raiz quadrada? Pessoal, não importa o valor. Fazendo a fatoração, ó, 36 por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então ficou aqui, ó, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, ok? Então vamos lá. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Que é isso aqui, ó, que nós fizemos. Aí o que eu vou fazer aqui? Eliminei o expoente, eliminei a raiz. Ficou 3 vezes. Eliminei o expoente, eliminei a raiz vezes 2. 3 vezes 2, 6. Então a raiz quadrada de 36 é 6. Automaticamente eu sei que aqui vale 6 e aqui vale 8. Ok? Descobrimos ali como vendo o sinal. Tudo bem? Tranquilo? Viu como é simples? O segredo da matemática é interpretar as informações que o exercício está me passando e o que ele está me perguntando. Então, eu interpretando, eu sei que a fórmula que eu vou usar é a fórmula do Teorema de Pitágoras. A partir daí, é só jogar as informações na minha fórmula e fazer o cálculo. Tranquilo? Vamos para mais um exercício, então? Mais um exemplo? Ah, peraí, antes deu exemplo. Mas, professor, ele perguntou o quê? Qual o perímetro? O senhor achou o valor do 6. O senhor falou que aqui vale 6, correto? Correto. Então, se eu quero saber qual é o perímetro, o perímetro, pessoal, é a soma dos 4 lados, ó. 8 mais 6 mais 8 mais 6. Então, o perímetro é igual 8 com 6, 14. 14 com 8, 22. E 22 com 6, 28. Então, meu perímetro aqui, ó, é 28 centímetros, porque é a soma, ó, dos 4 lados dessa minha figura, que é o meu retângulo, ok? Então, através da informação que o exercício me passa, eu consigo achar o perímetro, consigo achar a área. Tudo vai depender do que ele está me perguntando e quais são as informações que ele está me passando, ok? Tranquilo? Então, agora sim nós vamos para mais um exemplo. Vamos lá, pessoal, para mais um exemplo. Então, ó, um avião percorre a distância de 5.000 metros em posição inclinada e em relação ao solo. Percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. Então, pessoal, através da informação, nós temos que montar o exercício. Então, o exercício está aqui, ó. E quando ele fala para calcularmos a altura, então qual é a fórmula que nós vamos usar, pessoal? A altura, pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Ó. O avião está nessa posição aqui, pessoal, ó. Ele está subindo, porque aqui é o solo, ó. E esse aqui, ó, representa a minha altura. Então ele quer saber essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ó, que é essa distância aqui do solo. Do solo até a posição do avião, ok? Essa é a informação que ele está me passando. Aí eu venho com as informações. Ele percorreu a distância de 5.000 metros em posição inclinada. Então aqui, ó, a minha hipotenusa vale 5.000 metros. A minha altura, eu não sei qual é a minha altura. Só que ele percorreu, ó, 3.000 metros. Então a distância daqui, ó, aqui, ó, corresponde a 3.000 metros, ok?
Tranquilo? Então o que eu preciso descobrir aqui? Ele não está perguntando qual a minha altura? Não é isso que ele quer saber? Sim ou não? Então, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado vezes a altura ao quadrado. Ok? Por que altura, professor? Então, ó, como se eu fosse... Eu não preciso... Eu pus a altura aqui porque é isso aqui. Então seria a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais vezes c ao quadrado. Ok? Tranquilo? Então aqui é mais. Opa, aqui é mais. Então o que eu fiz? Por que eu pus o h? Porque o h representa a altura. Então, por mais que a fórmula seja essa aqui, ó. A fórmula seja essa, o que ele está pedindo para você descobrir? Está pedindo para você descobrir o seu cateto oposto. Porque ele te deu o valor da hipotenusa e te deu o valor do cateto adjacente. Então, por mais que ele trocou o nome e não colocou cateto oposto, ele colocou a altura. Por isso que eu falo para vocês que vocês têm que entender as informações que o exercício me passa. Então, meu professor, ele perguntou a altura. Ok, a altura não corresponde aqui, ó. Não é isso? Daqui até aqui. Essa resposta aqui significa o quê? Não é o meu cateto oposto, cateto adjacente e a minha hipotenusa? Então, a fórmula que eu vou usar é a mesma. Então, vamos lá. Qual é o valor da hipotenusa? Não é 5.000? Então, vamos pôr aqui, ó. 5.000, o quê? Ao quadrado, é igual. Qual é o valor do meu cateto? Ou do meu cateto adjacente? Não é 3.000? 3.000 ao quadrado. E qual o valor do meu cateto oposto? Mas, professor, o cateto oposto aqui está falando na altura. Então, vamos, sem problema. Vamos pôr altura ao quadrado. Aí, agora é só fazermos a conta. Quanto é 5.000 ao quadrado? 5.000 ao quadrado, pessoal, nada mais é do que 25.000. Ah, professor, é só isso, que é 5.000 vezes 5.000, que vai dar 25.000. Que é igual. E 3.000 vezes 3.000? 3.000 vezes 3.000 vai dar 9.000. Mais H altura. Vou pegar esse 9.000 que está negativo, positivo, vou passar para o outro lado como negativo. Então vai ser 25.000 menos 9.000, que é igual a altura ao quadrado. Então quanto dá? 25.000 menos 9.000 vai dar 16.000. Ok? Que é igual a altura ao quadrado. Que é a mesma coisa que isso. O H ao quadrado é igual a 16.000. Ok? H é igual a raiz quadrada de 16.000. Mas, professor, como eu vou fazer essa multiplicação, essa fatoração? É simples, pessoal. 16.000, vamos lá, por 2 vai dar 8.000. Por 2 vai dar 4.000. Por 2 vai dar 2.000. Por 2 vai dar 1.000. Por 2 vai dar 500. Por 2 vai dar 250. 250 dá por 2? Não. Por 3? Não. Por 5. Por 5 dá 50. E por 5 dá 10. Por 5 dá... Não, peraí. Por 5... Ok? 250 por 5... Opa! Ô, professor, como o senhor está fazendo essa conta aí? Está errando essa conta aí, professor? Vamos prestar atenção, né, professor? Pô, 250 nós vamos dividir por 5, professor, vai dar 50. Aí, 50. E 50, peraí, 1.000 por 2 dá 500. 500, opa, ó o erro aqui, pessoal, ó. 500 por 2 vai dar 250. 250 por 2 vai dar 125. Aí sim, pessoal, aí eu venho. 125 vai dar por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. 125 dá por 5, que dá 25. Por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Nossa, professor, deu toda essa conta, mas eu quero ver se vai bater aqui, professor. A raiz quadrada de 16.000. Vamos ver. Ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 2, 5 ao quadrado, vezes 5. Então, se eu for fazer aqui, pessoal, ó, uma, 2, 3,
4, então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Mas eu posso fazer, no lugar de eu estar fazendo toda essa conta aqui, eu não posso fazer direto. Então vamos lá, vamos tirar o zero. Ó, vou explicar para vocês aqui, como simplificando essa conta. Qual a raiz quadrada de 16? Qual o número que vezes ele mesmo que vai dar 16? Nossa, professor, a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Ótimo. 4. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3. Acrescento o zero aqui, ó. Tranquilo? Então a raiz, o valor, a distância percorrida, a altura que o avião chegou é de 4.000 metros. Ok? 4.000 metros. Então uma dica, pessoal. Eu não preciso estar fazendo toda essa conta aqui se eu já sei, ó. A raiz quadrada de 16.000. Eu tampo o zero aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Quantos zeros eu tinha? 3. Posso colocá-la direto. Tudo bem? Então vamos para mais um exemplo? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, para mais um exemplo. Então nós temos lá. Calcule a medida de arames. Ó, calcule a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas perpendiculares de 60 e 80 metros, considerando que a cerca terá 4 fios. Então o que ele quer saber aí, pessoal? Qual é a pergunta que ele tem? Qual é a pegadinha que tem nesse exercício? Vamos ler novamente com calma. Ó. Calcula a metragem de arame utilizando para cercar um terreno retangular com as medidas perpendiculares de 60 e 80 metros, considerando que a cerca terá 4 fios. Então, pela interpretação que o exercício está me passando, ele quer saber o perímetro desse terreno retangular. Então vamos lá. A primeira coisa que ele está falando aqui, ó, terreno triangular com as medidas perpendiculares. Então se o terreno é retangular, então o terreno é isso aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Quando ele fala perpendicular, significa que ele me deu os valores do cateto. 80 e 60. E ele quer saber a hipotenusa. Então a primeira coisa que eu tenho que descobrir aqui é quanto vale a minha hipotenusa. Aí depois eu vou calcular o perímetro. Então eu tenho que fazer duas contas diferentes. Então, mas professor, qual é a fórmula que eu vou usar? Nós não estamos trabalhando com triângulo retângulo. O triângulo retângulo, quem criou? Teoremas de Pitágoras. Então vamos lá, que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pronto. Matei a charada, pessoal. Agora, eu já tenho o valor da minha hipotenusa? Não tenho. Tenho o valor do meu cateto oposto? Tenho. Tenho o valor do meu cateto adjacente? Tenho. Então só vou substituir. Então no lugar do A ao quadrado, vamos pôr x ao quadrado, é igual a B ao quadrado, que é igual a 60, mais C ao quadrado, que é igual a 80. X ao quadrado é igual. 60 vezes 60, pessoal, quanto que é? 360. Ou, professor, 360, não, 3.600. E 80 ao quadrado, quanto que é? Quanto é, pessoal? 6.400. Então, x ao quadrado é igual a 3.600 mais 6.400. Nossa, professor, deu redondo, 10.000. Isso. E x é igual a raiz quadrada de 10.000. X é igual, fazendo a fatoração, qual número que vezes ele mesmo que vai dar 10.000? É o 100, porque 100 vezes 100 é igual a 10.000. Então, ó, descobri. Ah, professor, minha hipotenusa vale 100. Acabou o exercício? Não. O que ele quer saber? Calcule a metragem do arame utilizando para cercar um terreno triangular com medidas perpendiculares de 60 e 80 metros. Considerando que a cerca terá 4 fios. Então, minha cerca terá 4 fios. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, qual é o valor do meu perímetro. Então, vamos lá, ó. Perímetro é igual a 60 mais 100 mais 80. Professor, o que o senhor fez aí? Eu somei os três lados, ó. 6 com 8, 14. Com 100, 240. Descobri qual é meu perímetro. Não descobri? Descobri. Agora, eu quero saber
eu vou dar 4 voltas de arame nesse terreno. Então eu vou pegar esse valor aqui, ó, e multiplicar por 4. Então, ó, 240 vezes 4 é igual... Agora sim, agora eu vou descobrir, pessoal, quanto vai dar. 240 vezes 4 vai dar 960. Então eu vou precisar de 960 metros de arame para cercar meu terreno. Viu como é simples? Não tem segredo. O segredo da matemática é a interpretação. Nós temos que interpretar as informações que o exercício está nos passando e o que ele está nos perguntando. A partir daí, lendo com calma, que é a interpretação de texto, conhecendo a fórmula, o que significa o A? Ah, professor, o A é minha hipotenusa, o B é meu cateto e o C é o cateto. Então é tudo elevado ao quadrado. Eu vou pegar a fórmula e substituir os valores na letra e fazer o cálculo tranquilamente. Mas lembrando, quando ele está elevado ao quadrado, não quer dizer que é minha base vezes 2. Não, é minha base vezes ela mesma, a quantidade de vezes que aparece no meu expoente. Ok? Então é interpretativo. Não foi à toa que nós aprendemos potenciação lá atrás. Porque agora que nós estamos começando a praticar os exercícios usando a potência com o quê? Com o Teorema de Pitágoras. Ok, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. E ó, revisão para nossa avaliação, hein? E outra, se vocês estão devendo atividade, tem até sexta-feira para enviar essas atividades para o meu e-mail pessoal. Ok? Porque se eu não receber essas atividades até sexta-feira, já estão direto na recuperação final. E essa recuperação final nós vamos trabalhar o conteúdo do ano inteiro, tá bom, pessoal? Então tchau e até o nosso próximo vídeo, hein? Até mais!